respectful obeisances in respect of my spiritual master, Mr. Leela Pravishkam Vishnupad. Hospital Satasya Sriman Bhakti Srila Bhavani Goswami Maharaj and Mr. Leela Pravishkam Vishnupad. Hospital Satasya Sriman Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offered my humble respect. Então, primeiramente, eu presto minhas mais humildes reverências a meu mestre espiritual Shintala Pravistam Vishnupad Sodrajasa Shimasubhagananta Bhamana Goswami Maharaj Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Bhakti Rakshasa Narayana Goswami Maharaj Bhakti Bharati Goswami Maharaj, todos os Vaishnavas presentes aqui, e ao minhas reverências a todos os meus respeitáveis convidados. Hoje é um dia extremamente auspicioso. De acordo com o nosso calendário Vaishnava, hoje é o início do Keshava Vrata. And also offering water, então começa também a aguar, a regar a Tulasi por meio de um pote de barro, continuamente. Este mês ele é extremamente auspicioso. Então, na nossa filosofia Vaishnava, todos os meses eles são importantes, isso é verdade. Mas alguns meses eles são ainda mais importantes. Por exemplo, Vaishak, o mês de Vaishak. Vaishak significa então é um mês que ele está relacionado com a Vishaka Nakshatra, então a constelação de Vishaka. Também tem um mês de Shravan, que tem esse nakshatra Shravanaka. Tem o mês de Kartikeshari, então o mês de Kartika. Ujabrata. Também é conhecido como Ujabrata Mas. Então Urja significa Shakti, potência. Então todas as potências elas vêm de Shrimati Radhika. Então é por isso que um dos nomes de Shrimati Radhika é Urjeshwari. Urjeshwari. Urja significa potência Shakti. Shrimati Radhika, ela é a suprema controladora de toda Shakti, toda potência. Então Urja significa Shakti, potência. Então os Shastras eles explicam que existem muitas potências de Krishna, mas 3 são muito importantes. Elas são Chits Shakti, a potência transcendental, Chits Shakti, Maya Shakti e Jiva Shakti. E outras potências são Samvid, Haladini, Samvid, Sandini e Haladini. Samvid significa conhecimento. O próprio Krishna, ele é a deidade que preside Samvid, ou que representa Gyana, o conhecimento. A deidade que preside Sandini Shakti é Baladeva Prabhu.
E Haladini significa Ananda Shakti. É a potência de prazer de Krishna. Srimati Radhika, Radhini Shakti Sabri Srimati Radhika. But three are one also. Os três, eles são um também. Isso é Satchidananda. Então 3 em 1 e 1 em 3. One in three. Então 3 In em 1 e 1 em 3. what are the three? Quais são os três? Satchit Ananda. Satchidananda. Krishna. Satchidananda Vigraha. Anadiradi Govinda. Sarva Karan. Krishna is the cause of all the causes. Então Krishna, ele é a causa de todas as causas. Anadi. Ele é sem início, Anade. Adi Govinda. Então Anade Arde Govinda. Anadi. Então Govinda, ele é Anade. Ele é sem início. So Ishvara Parama Krishna is Parama Krishna. Param Tattva is called the Ele é Paramatattva. absolutely truth. Ele é a verdade absoluta. Ele é o Supremo. Ishvara Parama Satchidananda Vigraha. His Vigraha, deity, that is Satchit Ananda. Nossa Vigraha é Satchidananda. Mai Vigraha. Vedanta Sutra explains Anandamaya Vyasa, Anandamaya Vyasa, Anandamaya Vyasa. Again and again, in fact, Por isso, Vedanta Sutra fala Anandamaya Vyasa. Anandamaya full Vyasa. of bliss, Ele é repleto de bem-aventurança. Ananda. Rasu Rasu is a Jiva Nandiri Bhavati. Krishna is the full of bliss. Então Krishna, ele é repleto de Ananda, de bem-aventurança. Ananda. Ele é Ananda Mai Brahma. But he has three potentials. Mas ele tem três potências. Samvit, Sandhini e Haladini. In his Swadhini potential, Com essa potência Haladini, que é essa potência de prazer, o próprio Krishna, ele saboreia toda a doçura do coração dos devotos. and giving Ananda, bliss to all the E ele está dando Ananda, essa bem-aventurança para todos os devotos. And all the living entities, they completely dance. Todas as entidades vivas, Pleasure. And in this material world, that is called elas dançam nessa potência de prazer. Então esse mundo material, ele é conhecido como Jara, só possui Jara Ananda. Jara significa material. Ananda significa bem-aventurança. Você quer Jarananda? Todos querem Jarananda. Então comer, dormir, se defender, tudo isso é conhecido como Jarananda. Snanananda. Então assim, isso é Sayanananda. Significa dormir igual Kumbhakarna. Então essa bem-aventurança de dormir. Muitas pessoas, elas dormem por muitas horas. Elas dormem e não querem acordar. Elas acordam e novamente voltam a dormir. Assim como Kumbhakarna. E assim elas estão desfrutando desse tipo de bem-aventurança. Algumas pessoas, elas querem Bhojanananda. Então elas querem comer diferentes tipos de preparações deliciosas. Isso é Bhojanananda. Soyanananda, Bhojanananda, Gyanananda. Algumas pessoas, elas querem se absorver em estudar os Vedas, Puranas. E assim elas têm essa bem-aventurança. Gyanananda. Então adquirir conhecimento. Então estudando o Shastra. Gyanananda. Então diferentes tipos de bem-aventurança. Rasananda,
Premananda. Ananda significa bem-aventurança, felicidade. All kinds of happiness, bliss coming from E todo tipo de felicidade vem de Srimati Radhika. she is called the source of all kinds of Srimati bliss. Radhika, ela é a fonte de toda bem-aventurança, toda felicidade. Tudo está vindo dela. Ananda Shakti, Radhini Shakti Dhara, Então, all the living entities, todas as entidades vivas, they are dancing with elas estão dançando em bem-aventurança. everybody one reason. Todos querem bem-aventurança ou não? Ananda. Different kinds of happiness. Então, diferentes tipos de felicidade. Bliss. Quem não quer essa bem-aventurança, essa felicidade? Apenas uma pessoa. Impersonalists. They want to master. São os impersonalistas. Porque eles querem imergir no Brahman. They don't want Então, eles não querem. Ananda. Eles não querem bem-aventurança. Also they want Eles não querem Ananda. Brahmananda. Mas isso ainda assim é um tipo de Ananda, de bem-aventurança. Brahmananda. But that Brahmananda Mas essa Brahmananda insignificant. é muito pequeno, extremamente insignificante diante de Prema Ananda. Big sun are in front of the sun on small fire. Sparkle. Huh? Fireflies, you know? And very little, very little. Então é assim como In the midnight, um vagalume na frente do sol. little bit also and blue. Então à noite o vagalume ele está brilhando, tem uma cor, ele tem uma cor azul, eles estão voando. Actual Brahmananda. Na verdade, Brahmananda é assim como um vagalume diante do sol. Então Brahmananda está da mesma forma, é tão insignificante diante de Premananda. Então os impersonalistas eles querem essa Brahmananda. Chaitanya Charitamrita explica isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos querem Ananda. Então Bhojanananda, Swayanananda. Então diferentes tipos de Ananda, Jarananda, Gyanananda. Você entende? Gyanananda. Então alguns eles querem obter o conhecimento estudando dia e noite. Mas Premananda é o mais elevado. Então é cheio de bem-aventurança. E depois de Premananda vem Rasananda. Então, completamente repleto dessa doçura. Então eu estava explicando que Krishna ele é Satchidananda. Ele é completamente repleto de bem-aventurança. Então hoje é um dia extremamente auspicioso, porque hoje é o início do Keshava Brata. Então, de acordo com o nosso calendário Vaishnava, nós estamos observando Keshava Vrata. Então, esse é um nome muito doce do Senhor. As gopas elas sempre estão falando esse nome Keshav. Então Keshav ele é Bhagavan, Kaisha, Brahma, Shiva. Eles são controlados por ele. Por isso o nome dele é Keshav. Por que o nome dele é? Por que Krishna ele é conhecido como Keshav? Então, porque o Brahma de 4 cabeças e o Shiva de 5 cabeças são controlados por ele.
Então, Brahma, Shiva, eles prestam reverências aos seus pés. E por isso o nome dele é Keshava. É um nome muito poderoso. Outro Keshav, Keshavadnati. Então significa que Krishna, ele decora o cabelo de Shrimati Radhika. Então por isso o nome dele é Keshav. Então é muito belo esse nome. Então existem muitos significados do nome Keshav. Mas aqueles que são Rasika Vaishnavas, eles explicam que Keshava significa que Krishna ele é Dhir Lalit Naik. Krishna ele é o sommelier supremo, porque ele é especialista em saborear todas as doçuras, todas as rasas. Então ele saboreia todas as rasas do coração das entidades vivas. Então Srila Rupa Goswami Pada, no shloka de invocação do Bhakti Rasamrita Sindhu, ele glorifica Krishna, que é a personificação de rasa. Então ele glorifica Shrimati Radhika, porque Krishna ele é o coração e a alma de Shrimati Radhika. Onde está Radha, lá está Krishna. E onde está Krishna, lá está Radha. Então, onde está Radha, lá está Krishna. E onde está Krishna, lá está Radha. Porque Radha e Krishna eles nunca estão separados um dos outros. Então Radha e Krishna eles são um. Mas quando Krishna ele pensa, eu vou saborear essas doçuras e fazer essas doces lilas, então eles se manifestam em dois, Radha e Krishna. Porque Krishna ele é Shaktiman e Shrimati Radhika ela é Shakti. Shakti significa potência. Então Agni Dahika, Hit. Então você não pode separar o fogo do calor do fogo. Porque onde está o fogo, automaticamente está esse calor. Então da mesma forma, onde está Radha, lá está Krishna. E onde está Krishna, lá está Radha. Então às vezes a potência ela está manifesta e às vezes ela está imanifesta. Isso é Murta e Amurta. Quando Krishna ele pensa, eu vou executar essas doces lilas, então Yogamaya ela faz todos os arranjos. Então por que estou dizendo isso? Porque Keshav, então é aquele que decora
o cabelo de Srimati Radhika com flores. Because that time, Krishna is called Dhir Lalita. Porque nesse momento ele é Dhira Radhika Lalita Naika is called e Srimati Radhika Swadini Bhartika Naika. Sadhir Vartika Naika means Sadhina Swadhi Radhika. Bhartika Naika significa She gives order to Krishna. significa que ela dá ordens para Krishna. You have to Ela fala, você deve fazer isso. be put, that is what, alta. Alta. Alta means that red liquid. Then put on my Então ela fala, coloque alta nos meus pés, que essa é como uma tintura vermelha nos pés. very high level katha. Very difficult to Então esse é um kata extremamente elevado, é muito difícil de we do is compreender, mas a gente está falando um pouco, porque Jayadeva Goswami Pad, ele de forma muito bela e elaborada, ele fala em seu livro sem precedentes, o Gita Govinda. Então, um livro extremamente elevado. Aqueles que são extremamente elevados, Rasik Vaishnavas, eles podem compreender. As pessoas em geral, elas não podem compreender. Quem tem conhecimento sobre essas doçuras, essa ras, então eles podem compreender. Mas as pessoas em geral, elas não vão entender. just Kavi Karnapur gave an example. Então, Kavi Karnapur, ele deu um exemplo. One young girl very quickly captivated. Uma jovem garota, ela cativou o coração de um garoto rapidamente com um olhar de soslaio. Mas essa mesma garota, ela não consegue cativar o coração de um bebê com seu olhar de soslaio. Por quê? Porque o bebê, ele ainda não manifestou essa potência. Mahaprabhu, ele recitou esse verso. Isso é de forma simples. Então, automaticamente, um jovem e uma jovem se atraem. Essa é a natureza desse mundo material. Então, da mesma forma, no mundo transcendental, a Prakrita Chit Jagat, Radha e Krishna, Kishore e Kishore. Kishore, você entende? É um jovem. Então, Srimati Radhika, ela também é uma jovem, Kishore. Então, Dhira Lalita Naika, Krishna, então Krishna, ele é Dhira Lalita Naika, e Srimati Radhika, ela manifesta a sua Swadhina Bhartika Naika. Então, é o herói e a heroína. Então, por isso, Rupa Goswami Pad, no seu Ujjwal Nilamani Grantha, ele explica sobre Sringara Rasa. O Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami Pad, ele explica Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, e ele toca um pouco desse humor conjugal. Mas Rupa Goswami Pad, ele explica esse Sringara Rasa, esse um humor extremamente elevado no Ujjwala Nilamani. Aqueles que são extremamente elevados, Rasik Vaishnavas, eles podem compreender. O Srimad Bhagavata, ele dá evidência. Samritam Pibat Bhagavatam Nigama Kalpataro Galitam Phalam. Bhuvi Bahuka. Aqueles que são eles são sommeliers rasik,
E eles são extremamente elevados, eles estão completamente absortos nesse Sringara Rasa, nesse humor conjugal. Eles podem saborear. Ele misericordiosamente cantou essa canção. Dhir Samire Jamunatiri Basati Bane Banamali. Isso é algo extremamente confidencial. Eu me lembro quando o Srila Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj ele manifestou esse Grantha em inglês e outros Vaishnavas eles reclamaram para Gurudeva. Eu sei disso. Eles falaram, por que Narayana Maharaj ele manifestou esse Grantha extremamente elevado de Jayadeva Goswami, o Gita Govinda? Pouquíssimas pessoas podem compreender isso. O Gurudeva ele disse, se eu não manifestar esse Grantha, o Gita Govinda, então um dia esse livro irá desaparecer. Então, somente os Sahajiyas, Sakyavedas, outras Sampradayas Babaji vão falar, nós somos os únicos que estamos saboreando isso. Nós somos qualificados. Aqueles que são Gauri Vaishnavas, especialmente da linha de Bhaktisiddhanta, eles são inúteis. Dry wood. Dry wood. Dry. Então eles estão apenas eles estão apenas comendo o caroço ou a casca da manga. Então existem muitos Vaishnavas elevados. E aqueles que são Vaishnavas elevados, eles podem realizar, eles podem compreender e saborear. O Gurudeva ele disse, eu sei, raramente algum devoto irá compreender esse Rasa Madhurya do Gita Govinda. Porque a entidade viva ela está completamente absorta na gratificação dos sentidos e coisas estúpidas. Eles não têm tempo para ler esse Grantha. Então Gurudeva ele disse isso é verdade. Mas existem alguns Vaishnavas elevados que podem compreender. Você não pode dizer que ninguém vai entender. Você não pode falar isso. Às vezes 1% ou 2% vão entender. Porque esse Gita Govinda ele é um Grantha muito elevado, isso é verdade. Mas se repetidas vezes você escuta dos lábios de lótus de um Vaishnava elevado, então a avidez ela virá. Se você nunca ouvir, como que a avidez irá se manifestar? Essa é uma pergunta. Se você nunca ouviu, como é possível que você tenha avidez? E esse katha ele é extremamente poderoso. Srimad Bhagavatam, na conclusão da Rasa Lila Katha, Sukadeva Goswami Pada ele citou um verso. Então é muito difícil de controlar a sua luxúria. Brahma, Shiva, Narada, eles não controlam a luxúria. Isso é verdade. Então existem muitas lilas mostrando isso. Então como é possível que as
divas, elas irão controlar sua luxúria. As almas condicionadas, padadivas, elas têm a natureza espontânea de gratificar os sentidos. Isso é verdade. Mas na conclusão da dança da raça, no Fala Stuti, Fala Shruti. Então o Sukadeva Goswami, ele cita esse verso. E ele está dizendo, se você ouvir essa raça de Lakata dos lábios de lótus de um Rasika Vaishnava elevado, mas existe uma condição para ouvir. Shradam Nito. Isso significa que você deve ouvir esse kata com fé firme. Unfleeting faith. Faith. Então essa fé inabalável. Então, quem está fazendo Rasa Lila? Krishna, mas qual Krishna? Não, Dwarkadash Krishna, eles não estão fazendo Rasa Lila. Nem mesmo Mathura Desh Krishna. Qual Krishna? Qual Krishna ele está fazendo dança da raça? Nandana Krishna, Vrindavana Krishna. O filho de Nanda Maharaj. Dhira Lalita Naika Krishna. Naika significa herói. Então, Dhira Lalita Naika. Então, esse tipo de fé. E quem é ele? Ele é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Então, Swayam Bhagavan Krishna. E Raja Vishnu. Anushrunayat significa que você tem que ouvir dos lábios de lótus de um Guru, um Vaishnava extremamente elevado, o Uttama Mahabhagavat. Anushrunayat. Anushrunayat significa Anugatena. Então você deve ouvir Harikata sob a guia de um devoto puro do Senhor. E se render absolutamente e completamente. Se você não se render, você não obterá os frutos. Então a rendição ela é muito importante. Sharanagati. Então o primeiro estágio de Bhakti é Sharanagati. Sharanagati significa rendição. Então você se rende completamente na frente do exército. Então se render significa isso, levantar os braços. Por que você levanta os braços? Porque você rendeu completamente. Então aquele que se rende completamente a Krishna, então Krishna, ele irá ouvir as orações. Então depois de Sharanagati vem Shraddha, que é fé. Depois Sadhusanga, Bhajanakriya, Nartanivriti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhav e Prem. Então por isso Krishna ele fala para Arjuna: Sarvadharma Parityaja. Então Krishna está dizendo: você deve se render completamente a mim. Eu prometo que eu irei te livrar de todos os sofrimentos. Porque eu sou o Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Abandone todas as suas responsabilidades e deveres e se renda completamente e absolutamente. Sarva Dharma Parityaja.
Mammekam significa apenas a mim. Então isso significa se render apenas a Krishna. Não se preocupe. Por que você está lamentando? Abandone toda a sua lamentação. Abandone a sua lamentação e se renda completamente a mim. Worries. Worries. Yeah. Duschinta. Bad thoughts. Worries. Então abandone todas as suas preocupações. Então o chamado Bhagavad Gita, ele dá essa evidência. Em como nós iremos nos render completamente a Krishna. Então continuando esse verso. Então nesse verso Vishnu significa Vyapnoti Vishnu. Vishnu que reside em todos os locais. E também significa aquele que ele faz essa dança da raça com as gopis, ele vai de uma gopi até outra extremamente rápido, milhares e milhares, milhões e milhões de gopis. Mas Krishna, ele vai uma gopi atrás da outra muito rapidamente, e todas as gopis elas estão pensando, Krishna está apenas comigo. Então as gopis elas ficaram com esse humor Saubhagyamat, fortunate. Proud with fortune. Então eles ficam extremamente orgulhosos da sua própria boa fortuna. E Krishna, na verdade, está indo de uma gopi até a outra. E Krishna, ele também é Yogeshwara. Ele também pode manifestar muitas formas. Então existem dois significados. Então os yogis, por meio desse processo de yoga, eles podem manifestar muitas formas, assim como Sobari Rishi. Então o Sobari Rishi, ele queria se casar com as filhas do rei Mandata. 50. Então o rei Mandata, ele tinha 50 filhas, mas nenhuma queria se casar com ele, porque por 10.000 anos Sobari Rishi estava embaixo da água do Jamuna, e o corpo dele estava extremamente magro, esguio. The green thing. What is the green thing that Allergies. in the stone? Huh? You know that. Então, e o corpo dele estava cheio de lodo. Então, como que essas belas princesas elas iriam se casar com ele? Então, as 50 filhas do rei Mandata, elas não queriam se casar com ele. Ele pensou, oh, meu Deus. Então ele, por meio do seu processo de yoga, ele manifestou uma belíssima forma, assim como um jovem príncipe, muito belo. Então todas as filhas do rei Mandata, todas essas princesas falaram, eu vou me casar. Antes ninguém queria se casar com ele. Você entendeu? Antes ninguém queria se casar com ele. Mas aí, todos estão olhando para o belíssimo Brahmacharya. Você não está dizendo, mas a sua mente está pensando.
Essa é a natureza. Isso é verdade ou não? Isso é um efeito psicológico. Ela tá traduzindo ou não? Eu tô falando a verdade sempre. Então, se você ficar... Bhaktisiddhanta Prabhupada está sempre falando a verdade nos seus comentários. Então todas as princesas Rajkumaris, as 50 princesas, todas estavam falando, eu vou me casar, eu vou me casar. Então Sovaririshi com seu processo de yoga, ele manifestou 50 formas. E ele se casou com todas as filhas do rei Mandata. Então, um yogi, ele manifestou muitas formas, mas Krishna, ele é Yogeshwara. Ele é o controlador supremo dos yogis. Então, Krishna manifestar muitas formas, isso é muito simples. Não precisa ter nenhuma dúvida disso. Então, da mesma forma, Krishna, ele manifestou muitas formas. E ele estava com todas as gopis na dança da rasa. Ele estava dançando. Mas no centro, Shrimati Radhika, ela percebeu, como Krishna, ele é um grande enganador. Krishna, ele disse, Shrimati Radhika, você é minha... Você é o meu coração e minha alma. Sem você eu não posso viver. Você é meu coração e minha alma. Krishna, ele fala, eu não posso retribuir o seu amor. In debt. Então eu estou completamente endividado com o seu amor. E agora Krishna, ele está dançando e cantando com diferentes golpes. Então por isso Shrimati Radhika, ela ficou em Man. Então Shrimati Radhika deixou a dança da rasa. Assim que Shrimati Radhika, ela deixou a dança da rasa, então a Rasa Lila acabou instantaneamente. Todas as gopis, elas são muito belas e atrativas. Todas as gopis, elas são não diferentes de Shrimati Radhika. Todas as gopis, elas vêm de Shrimati Radhika. Então a própria Shrimati Radhika, ela se manifesta como essas gopis. Então, embora a Shrimati Radhika, ela satisfaça Krishna completamente, mas sem muitas consortes, Krishna, ele não ficará satisfeito. Então Chaitanya Charitamrita está dito, sem muitas consortes, Krishna, ele não fica feliz. Então por isso a própria Shrimati Radhika, ela se manifesta em milhões e milhões de gopis. Então isso significa que todas as gopis, elas são não diferentes de Shrimati Radhika. Elas são diferentes humores de Shrimati Radhika. Por exemplo, Lalita. Quem é Lalita Saki? Ela é não diferente de Shrimati Radhika. Então é o humor Lalita de Shrimati Radhika se manifesta como Lalita Saki. Então Vishakha Saki, ela é um humor especial de Shrimati Radhika. Rupa Manjari, Rate Manjari. Então Rupa Manjari é a própria forma de Shrimati Radhika. Rupa. Rate Manjari. Então todas as gopis, elas são não diferentes de Shrimati Radhika. Isso é verdade. Então Brahma Samhita, ele dá evidência.
Então por que eu estou dizendo isso? Porque o Chaitanya Charitamrita ele explica. Apenas Shrimati Radhika ela saiu, porque ela ficou em Man e ela deixou a dança da raça. Então Krishna, ele saiu correndo atrás de Shrimati Radhika. Então Gita Govinda, de forma muito bela e elaborada, explica esse kata. Então Gita Govinda Kata é Basanti Rasa Lila Kata. Saradiya. Então duas Rasa Lilas. Uma é a Saradiya Rasa Lila e a outra, que é a Rasa Lila de outono, e a outra é Basanti Rasa Lila, é a Rasa Lila da primavera. Então Krishna ele faz essas lilas. Então para pacificar a Shrimati Radhika num local muito confidencial. Então muito belo esse kata. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem todos podem compreender. Mas por ouvir isso, desculpa, se eles ouvirem com fé, então esse kata ele dará misericórdia. Então automaticamente toda luxúria, raiva irão desaparecer do seu coração. Então esse verso ele diz: se por milhares e milhares de vidas você fizer austeridades, tapasya, você não será capaz de controlar os seus sentidos, a luxúria, a raiva. Gurudev ele dá um exemplo. Uma vez uma pessoa, ela estava pensando: eu tenho que endireitar o rabo do cachorro. Então o rabo do cachorro é sempre curvado. E a pessoa pensou: eu vou endireitar o rabo do cachorro. Então ele passou ghee no rabo do cachorro. Então ele colocou como se fosse uma tala, uma madeira assim, e amarrou. Então depois de 15 dias ele abriu e o rabo do cachorro encurvou. Então novamente o rabo do cachorro estava curvado. Então por que é dado esse exemplo? Os yogis, por meio do seu processo de yoga, eles tentam controlar os seus sentidos, a sua raiva, a sua luxúria. Isso é verdade. Mas é muito difícil. Novamente a luxúria e a raiva elas virão. Vishvamitra, ele fez austeridades para controlar os seus sentidos. Então ele fechou os seus olhos e fez austeridades severas. Então Menaka, então as donzelas dos céus, então elas vieram e apenas fizeram um som com suas pulseiras. Então as austeridades de Vishvamitra acabaram. Então há muitas evidências. Shivaji, Vaishnavanam Jata Shambhu Shivaji.
Quando os semideuses e os demônios eles bateram o oceano e o néctar se manifestou, então todos estavam brigando, eu vou tomar esse néctar, eu vou tomar esse néctar. Então o Senhor Vishnu, ele se manifestou na belíssima forma de uma jovem garota, Mohini Rupa. Então uma belíssima forma muito atrativa. Então todos ficaram encantados, intoxicados com essa belíssima forma de Mohini. Porque o próprio Senhor Vishnu se manifestou nessa forma de Mohini. Então o Senhor Vishnu falou, primeiro eu vou alimentar os semideuses. Então tinham duas filas, todos estavam sentados. Mas o Senhor Vishnu, ele deu apenas para os semideuses. Os demônios, eles não... Então tudo bem, depois que acabou essa lila, então Shivaji ele não estava presente durante essa lila. Mas quando o Shivaji ele ouviu, o Senhor Vishnu ele manifestou uma belíssima forma, Mohini, e ele então pensou, eu quero ver essa bela forma. Então ele pediu para o Senhor Vishnu, meu Senhor, eu quero ver a sua Mohini Rupa, essa sua forma de Mohini. Vishnu, ele falou, não, melhor você não ver. E Shivaji falou, não, eu sou um yogi, eu posso controlar os meus sentidos. Senhor, por favor, manifeste a sua forma de Mohini Rupa. Então o Senhor Vishnu manifestou a sua belíssima forma de Mohini. Quando Shivaji ele viu isso, ele viu essa forma, então ele esqueceu todas as suas austeridades e foi correndo atrás de Mohini. E assim eles correram por todo o mundo. Mohini estava correndo e Shivaji ele estava correndo. Então o Senhor Vishnu ele voltou para o mesmo local. Então ele voltou para o mesmo local em Kailash. Então Mohini voltou à sua forma de Vishnu e falou assim, ei, eu sou Vishnu. Então o Shivaji falou, meu Deus, e ele prestou reverência. Então veja, é mesmo Brahma, Shiva, eles controlaram a sua luxúria. Mas, por ouvir esse kata, então esse fala Shruti. Fala Shruti significa o fruto de ouvir a Rasa Lila. Então fala Shruti, na verdade, é o fruto de ouvir algo. Então esse fala Shruti da Rasa Lila fala isso. Mas existe uma condição. Qual é a condição? Shraddha Nito. Então a condição é que você deve ouvir essa Rasa Lila Kata. Shraddha Nito. Não, unfleeting faith. Então você deve ouvir com essa fé inabalável. E você deve ouvir esse kata de um Vaishnava extremamente elevado. Anu significa sob a guia de um Vaishnava. Então, sob a guia de Guru. Anushranayada também significa ininterruptamente. Então, você ouvir repetidas vezes. Não é ouvir apenas uma vez, não. Repetidas e repetidas vezes você deve ouvir. Varnayadata. Então, depois de ouvir, você deve glorificar. Então, primeiro o Bhakti irá se manifestar no seu coração. Então, tudo o que há de indesejável, todos os anartas, eles irão desaparecer. Esse é o processo. Então, o Rasa Lila Kata é extremamente poderoso. Então, esse Gita Govinda, Jayadeva Goswami Pada, ele manifestou esse granta. Até mesmo o Senhor Jagannatha, em Jagannatha Puri, todos os dias, antes de dormir,
as belíssimas garotas que são conhecidas como os Devidasas, todos os dias elas vão até o Senhor Jagannatha e elas cantam o Gita Govinda inteiro. Então essa canção é muito bela. Então, sem ouvir o Gita Govinda inteiro, o Senhor Jagannatha ele não consegue dormir. Quem entendeu? Quem entendeu? Então ele cantou muito belamente, mas quem entendeu? Isso é muito raro. Translation. Então é muito difícil de explicar o significado dessa canção. O Gurudeva está falando da canção Rati Sukasari. Então não tem nem mesma tradução. Então mesmo sem a tradução, existe uma vibração transcendental. Então não precisa traduzir. Se você tem fé, então automaticamente você irá obter o resultado, o fruto. Então aquele que tem fé, essa fé inabalável, então ele irá alcançar a perfeição máxima. Esse é o principal. Quer você saiba o significado ou não, automaticamente um mantra ele dará o fruto. Então, sabendo ou não, se você toca no fogo, o fogo vai queimar sua mão ou não? Você fala, não, eu não sabia. Quer você saiba ou não, se você... Quer você saiba ou não, se você bebe o néctar, então se você se torna imortal. Sabendo ou não, se você beber veneno, você irá morrer. Então o Srimad Bhagavata ele dá evidência. Então quer você saiba o significado ou não, se você escuta, se você lê, então você obterá o fruto. Isso depende da sua fé. De outra forma, não tem nenhum resultado. Se você tocar a flauta para o búfalo, o búfalo ele só fica remoendo o capim, né? Então o Gurudeva ele costumava falar isso. Bhesa significa búfalo. Então o búfalo está sempre remoendo o capim. Então, belíssima canção. Tão doce, é muito difícil para que vocês entendam. Conception. Talvez uma concepção material venha. Mas sempre pense, isso não é material, isso é transcendental, isso é a Prakrita Vastu. Isso é algo transcendental. Porque isso é Shabda Brahma.
Nós sempre falamos sobre dois tipos de sons. Um é o som material e o outro é o som transcendental. O som material ele é Shabda Saman. Então, Shabda Samanya. E a vibração transcendental é Shabda Brahman. Então, essa canção ela é Shabda Brahman, ela tem essa vibração transcendental. Então, Jagadev Goswami Pad. E o Senhor Jagannatha, todos os dias ele está ouvindo. Então, todos os dias, quando ele vai descansar, então as belíssimas garotas, que elas são chamadas de Devadasis, elas vão até o Senhor Jagannatha, elas dançam e cantam, e o Senhor Jagannatha está mascando a noz de Betel, e ele vai descansar. Então, quando esse Gita Govinda ele é concluído, então o Senhor Jagannatha ele vai descansar. Sem o Gita Govinda, sem recitar o Gita Govinda, então o Senhor Jagannatha ele não vai descansar. Se esse kata do Gita Govinda ele fosse luxúria, fosse algo mundano, por que o Senhor Jagannatha ele iria escutar? Até mesmo o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele nunca falava sobre assuntos materiais. Mas um dia o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele estava Gadadhar? Estava indo se encontrar com Gadadhar em Tota Gopinath. Estava indo do Gambhira para Tota Gopinath. Vocês foram até lá? Já foram até Tota Gopinath ou Gambhira? Porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele ficava no Gambhira e Gadadhar Pandit ele ficava em Tota Gopinath. Então todos os dias o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele ia se encontrar com Gadadhar Pandit para ouvir o chamado Bhagavata Katha. Então um dia o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava indo se encontrar com Gadadhar Pandit em Tota Gopinath. E bem no caminho próximo de Janeshwar Tota, então ele já estava bem próximo de Tota Gopinath. Então uma jovem garota, talvez com 10 ou 12 anos, e ela estava cantando o Gita Govinda. Então esse kata, Dheira Samira Munantira. Então muito doce. Chandan. Então essa canção ela pode ser cantada em diferentes ragas, em diferentes melodias, diferentes métricas. Aqueles que são peritos, eles sabem. Então, qual a métrica que eles estão cantando essa canção? Então, está escrito qual raga que deve ser cantada cada canção. Então essa jovem garota estava cantando essa canção. Mandala Kalita Lalita Banamala Jai Jai Deva Hari. Então Mahaprabhu ele ficou completamente absorto no humor de Srimati Radhika, porque Chaitanya Mahaprabhu ele pensa, eu sou Radha, e ele pensou, alguém está glorificando o meu amado Krishna. Então Chaitanya Mahaprabhu pensando, eu sou Radha, e alguém que e ela está glorificando o meu
amado Krishna. Então Chaitanya Mahaprabhu ele saiu correndo para abraçar essa jovem garota. E atrás do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Govinda, o seu servo, ele pensou, como que eu vou controlar, eu vou segurar Chaitanya Mahaprabhu. Ele estava correndo e correndo. Govinda não conseguia alcançar Mahaprabhu. Então, Govinda ele falou essas palavras. Ele falou assim, Stri, Stri, Stri. Uma mulher, mulher, mulher. Então, quando ele ouviu essas palavras, então Chaitanya Mahaprabhu ele parou. Então significa que esse Gita Govinda ele é um granta extremamente elevado. Não é algo material. Então ele cantou muito belamente. Que tipo de humores estão ali? Então, na verdade, 8 humores de heróis estão presentes lá. Dhira Lalit, Dhira Data, Dhira Data, Dhira Shanta e Shrimati Radhika. 8 tipos de heroínas. Abhisarika Naika. Então, Abhisarika Naika está lá. Então, muitas coisas. Basakshata, Utkantita, Kandita. Então, diferentes. Swadhina Bhartika. Swadhina Bhartika Naika. Então, esse humor é muito belo. Então, a partir de hoje, todos devem oferecer água para Tulsi. Embora nós oferecemos Tulsi todos os dias para Tulsi, mas esse mês ele é muito especial. Então, todos os dias você deve regar Tulsi. E Tulsi aqui significa Vrindadevi. Lila Vidana
Murtistu Prasiloke Brinde Namaste Charanarvindam Davina Aparada Lakshay Chittasya Kamaditayam Gamati Kripa Maitvam Sharanam Prapadam Brinde Namaste Charanarvindam Brindastatam Yashnaya Patitvam Brindavanadishya Patavya Brindam Saprapya Brindavanadishya Vasu Tatrema Sevam Lavate Kidatam Namaste Charanarvindam Namaste Charanarvindam Namaste Charanarvindam Então esse mês é muito auspicioso. Esse mês é Baixakamas. Que joy! Então amanhã todos vocês devem oferecer água para Tulsi. E também devem adorar Tulsi.